O Ribeirão em Debate hoje está tratando de um assunto muito interessante, que é o meio ambiente. Afinal de contas, todos nós dependemos dessa questão. A gente anda pela cidade, vê que a cidade não anda muito limpa. A gente vê praças que deveriam ser praças e não são, estão degradadas. A gente vê mato alto, a gente vê entulho e lixo por todo lado. A gente vê verdadeiras boiadas aqui na cidade, muitos animais. Aquilo que deveria ser uma cidade parece ser uma fazenda. E isso realmente nos impacienta a todos, né? Então eu queria perguntar aqui para a Simone e para o Gilberto, o que está acontecendo e como é que nós podemos encaminhar isso aí? Vamos começar pelas mulheres. Pois é, a gente vê uma ausência aí de gestão, né, do meio ambiente que já vem se arrastando há muito tempo, né? A gente até tem políticas públicas de meio ambiente no município, mas a gente tem uma administração que deixa a desejar nessa área, né? A questão dos resíduos, da arborização. A gente tem um código de meio ambiente, né, uma lei complementar ao plano diretor, que ela é muito boa. Né? Teoricamente ela é muito boa, só que ela ainda não foi totalmente aplicada, né? É uma lei que foi discutida amplamente com a sociedade, precisa de melhorar em alguns aspectos, sim, mas se ela for aplicada da forma como está, já melhoraria bastante. Na questão da arborização, nós temos a exigência nessa lei do plano municipal de arborização, que até hoje não foi feito, né, e que poderia estar melhorando essa questão da arborização na cidade. A gente tem um déficit muito grande de arborização, né? Essa questão do lixo, a gente vê entulho acumulado por todo lado. Como é que você enxerga isso, Gilberto? Olha, a Simone tem razão, que é a questão, sobretudo, de gestão, né? O que me chamou a atenção nos últimos anos, e nós fizemos, inclusive, denúncia, né, e argumentamos na tribuna da Câmara, é que há uma proliferação muito grande de contratos. Mais de 30 contratos para limpeza pública. E uma empresa domina metade desses contratos, né? Então essa multiplicação de contratos provoca uma questão até surreal, né? A empresa que corta grama na avenida não é a que corta da praça. E nenhuma delas recolhe, é uma terceira. E ainda uma quarta que recebe essa galhada e essa grama cortada. Isso é uma coisa surreal, né? Não é uma coisa que precisa... Nós fomos atendidos em algum pleito no sentido de que houve agora, ou há agora, né, uma coordenação única da limpeza pública. Pelo menos, porque antes era pior, porque era espalhado por diversas secretarias. Então agora tem uma coordenação única que foi um passo adiante. Mas o passo final mesmo é uma gestão adequada, né? Que, por exemplo, esses contratos podem todos ser eliminados, né? Por um contrato apenas, você pode, conforme o tipo de serviço, né? Por exemplo, a questão da capina e da limpeza pública, né? Um contrato pode determinar que haja o corte, a recolha e a destinação ou disposição final de tudo, né? Isso em cada setor. Então nós temos coisas mais graves ainda, que é a produção de entulho, né? 1.500 toneladas por dia. Se a gente somar o lixo doméstico, mais o entulho, mais as galhadas e os volumosos, etc., todo o resíduo urbano gerado na cidade, né, dá 2.200 toneladas dia. Então, e não há política de destinação ou de disposição final para nenhum desses setores. Do lixo doméstico tem aterro, que na verdade nos custa muito, porque o nosso aterro já está em processo de encerramento desde 2009, vai até 2020, o encerramento do aterro. E o nosso lixo doméstico é levado para Guatapará, a 68 quilômetros, e é um custo de R$ 67,00 a tonelada. Numa média de 600 toneladas dia, mais ou menos, nós temos então por dia um custo de diário, né, de R$ 3.600 por dia. Né? Desculpe, 36 mil por dia. Que seria o quê? Mais de 1 milhão e 100 por mês. 12, 13 milhões por ano. Isso é um item, é o transporte do lixo. Aí tem ainda a coleta, tem ainda a varrição. Quer dizer, nós temos, como eu disse numa entrevista outro dia, né,
respondendo ao presidente da CETESB, Simone, o Ocano, que esteve aqui outro dia, que ele falou dos custos de limpeza na Europa. Eu falei assim, ó, os custos nós temos iguais aos europeus, mas os resultados são africanos. Nós já gastamos muito e não tiramos proveito disso. E não temos o resultado adequado. E nessa área de resíduos, realmente, a gente tem que procurar um processo que tenha começo, meio e fim. Um processo fechado, né? Que é desde da geração, né? A redução da geração, a coleta, a destinação adequada, reciclagem, né? E tem que todo esse processo, não só na questão do lixo, mas todo o processo de gestão tem que preceder um processo de educação ambiental. Sim. Não é? Porque senão realmente a gente não consegue solucionar, né? Principalmente a questão do lixo, porque você pode até ter toda uma estrutura montada, mas se aumenta muito a produção, né, do resíduo, o custo disso, né, da manutenção do serviço e tudo é muito alto. Então a gente precisa entrar num processo de educação ambiental para resíduos, para arborização, para recursos hídricos. E no município realmente não existe. Você tem que atuar na causa do problema. Exatamente. E não meros efeitos. E o que é curioso também, né, Simone, é que as pessoas que até são educadas para segregar os materiais, etc., comentávamos há pouco, né? A grande parte da cidade tem o lixo útil, como é chamado aqui, né? Só que acontece uma coisa mais absurda, né? As pessoas separam os materiais, a prefeitura vem e junta. Quer dizer, é uma coisa mais antipedagógica que existe. No meu bairro ocorre isso. É uma coisa que é absurda. É a falta, como disse a Simone, de uma gestão global do assunto. É que talvez não tenha uma política de Estado em relação a isso, né? São políticas de governo, remendos, apaga incêndio aqui, tapa um buraco ali, mas na verdade não tem uma visão holística, uma visão global. Agora o plano de saneamento municipal, que é obrigatório, né? Não é que os prefeitos de repente se tornaram ambientalistas, né? É porque a lei agora determina, né, que se não existir o plano municipal, as verbas federais e estaduais deixam de vir para o município. E aí nós vamos ficar sem investimento nenhum, porque a prefeitura não tem a mínima capacidade de investimento. Então vamos falar já, eu ia falar de um outro assunto, mas vou deixar para depois. Vamos já entrar nessa lei, né? A Lei 12.305, que trata do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela traz uma série de obrigações, né? Uma delas é que em 2 anos os estados e os municípios façam o seu plano. Como é que está o nosso plano em Ribeirão? Como é que está andando? Em relação a esse plano, vou relatar aqui um pouco do lado da sociedade civil, não é? A gente tem pleiteado essa discussão dentro dos conselhos municipais, principalmente o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Que é a instância onde deveria passar esse plano e não passa, porque é uma instância deliberativa, né? E deveria ter passado esse plano. A administração tem feito audiências públicas, mas como o nome já diz, é uma audiência. Você vai lá para ouvir, para escutar, né? A apresentação do plano não é um momento de coletar propostas, né? É apenas uma audiência para você conhecer o plano. O momento de coletar propostas são nos conselhos municipais, nas instâncias deliberativas, onde você coleta, vai para um grupo de trabalho para sistematização, reapresenta no conselho municipal e para a sociedade, né, representada ali no conselho, poder opinar, realmente fazer um plano participativo, né? Da forma como ele está sendo feito, não está sendo participativo, né? Ele está sendo explanativo apenas, não é? E a gente tem que depois correr atrás do prejuízo se esse plano for aprovado, né? Porque agora foi formado até um grupo, né? A Comissão do Lixo, para estudar esse plano, para, né, ter essa minuta e, no entanto, os representantes que ali estão, posso dizer pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, nem ao menos foram deliberados pelo Conselho, não é? Que representam o Conselho. Então, está sendo um processo muito complicado, né, em termos de participação. Nós tivemos, num programa anterior, nós falamos da Lei de Uso e Ocupação do Solo e a gente tratou exatamente disso, que a lei
tinha 239 artigos, um monte de anexos enormes, mapas e tudo mais. Foi para a Câmara num dia, provou urgência, na sessão seguinte foi aprovada a lei com substitutivo e que criou um vácuo jurídico horroroso. E né? Não os vereadores da oposição, né, como nós, Sim. Mas os vereadores da situação apresentaram 43 emendas. E curioso e, aliás, reprovável, censurável, onde não houve sequer a leitura das emendas. Os vereadores votaram sem ter conhecimento do que votavam. Olha que coisa absurda. Aprovaram. A prefeita vetou 30 das 43 emendas e manteve o texto, só que, olha que mais absurdo, eles acabaram por vetar artigos do texto original. Então, não tem havido aprovação na prefeitura, porque coisas essenciais, como o distanciamento das construções das vias públicas, estão vazio jurídico. Então, e agora a prefeita quer mandar uma nova lei com 40 e tantos novos artigos para corrigir os erros. E houve uma coisa há 2 semanas atrás, que foi criado um fundo que é uma coisa absurda. Né? Nos loteamentos pela lei federal, o loteador tem que reservar as áreas públicas, né? As áreas institucionais, para que o poder público faça as obras a posteriori, que já é uma coisa estranha. Né? Mas conseguiram piorar essa questão, porque por esse fundo, o loteador simplesmente deposita nesse fundo e no momento adequado que a prefeitura necessitar de construir uma escola ou uma creche, a prefeitura tem que adquirir a área. Com o dinheiro do fundo. Quer dizer, no início do loteamento, qual que é o preço da área? É 1. Depois de iniciado o loteamento, ela vai custar 8, 10 vezes mais a área. Quer dizer, isso é um assalto aos cofres públicos. E nós conseguimos argumentar isso e conseguimos negar o fundo. E aí os vereadores da situação disseram, nós votamos isso, vocês votaram, vocês não leram. E aí se arrependeram e nos acompanharam. Era possível ler em tão pouco tempo, né, Júlio? E negamos a lei. Nós vamos aqui para o intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Nós estamos sorteando aqui hoje no programa 2 ingressos da Orquestra Sinfônica, os concertos internacionais, e também um DVD e um CD do Coral Minaso, excelente Coral Minaso, que todo mundo deve prestigiar, tanto a Orquestra Sinfônica quanto o Coral, que são 2 patrimônios culturais aqui da nossa cidade. A gente volta já já.